O céu, antes silencioso, rompe-se com um estrondo invisível. Milhares de pessoas desaparecem num piscar de olhos, carros colidem, aviões caem, crianças somem dos braços dos pais. Um grito coletivo ecoa na terra, mas não há resposta. Algo inexplicável acaba de acontecer. As nações tentam entender. Governos entram em colapso. Religiões se confrontam. Teorias se espalham como fogo. Mas há quem saiba, os que conheciam as profecias, os que ouviram sobre o arrebatamento, e deixaram para depois. Agora, o depois chegou. A dor de quem ficou é insuportável. Famílias dilaceradas. Um mundo em luto, desorientado e mergulhado no medo. Mas o que muitos ainda não sabem, é que o verdadeiro terror ainda está por vir. O desaparecimento dos fiéis foi apenas o início. O céu se prepara, os selos aguardam. E o julgamento divino se aproxima como uma tempestade que nada pode conter. Se esse conteúdo está te despertando para algo maior, não feche os olhos para o que pode transformar sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas revelações. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Pode ser a última chance de alguém antes que tudo comece. O universo silencia. Tudo que respira, tudo que existe, assiste em reverência ao que acontece na sala do trono. Não há mais tempo. Não há mais espera. Os céus estão prestes a se mover com um poder que a terra jamais testemunhou. Anjos, incontáveis como os grãos de areia no deserto, formam fileiras perfeitas ao redor do trono. Cada um deles emite uma luz própria, refletindo a glória daquele que está assentado no centro. O chão de cristal reluz como um mar fundido em ouro líquido. O ar vibra com uma santidade tão intensa que não pode ser descrita com palavras humanas. Relâmpagos cortam os céus celestiais, seguidos por trovões que não amedrontam, mas despertam temor santo. O perfume do incenso sagrado se espalha, levando consigo as orações dos santos que, mesmo da terra, ainda clamam. E ali, no meio de tudo, está o Cordeiro, Jesus Cristo, glorificado, vitorioso, majestoso. Ele não chora mais. Ele reina. Seus olhos penetram o tempo e o espaço. Seu semblante carrega toda a justiça do Pai. O livro em sua mão pulsa como um coração vivo. 7 selos o prendem, cada um como um limite entre a misericórdia e o juízo, e apenas ele pode rompê-los. A criação inteira prende o fôlego, porque o que será desatado a seguir mudará o destino do mundo. Quando o primeiro selo é rompido, um som estrondoso rasga os céus como se o próprio tempo estivesse sendo rasgado ao meio. Luzes celestiais se movimentam em espiral, abrindo uma fenda no invisível. E então, ele surge, o cavalo branco, galopando com fúria serena, como se trouxesse redenção. Mas há algo de errado, algo que os olhos espirituais discernem, mas o mundo ignora. Seu cavaleiro ergue um arco, mas não carrega flechas, pois suas armas são as palavras, as alianças, os sorrisos ensaiados. Ele não conquista pela violência, mas pelo encanto. Sua presença é magnética, sua voz hipnotiza multidões. Governantes, antes rivais, agora se unem ao seu redor. Povos divididos se abraçam sob sua bandeira. Ele promete reconstruir, curar, restaurar o que o caos levou. Mas seus olhos escondem algo sombrio. São olhos que não piscam, que não hesitam, que não se arrependem. O mundo aplaude sua chegada. Chamam-no de esperança, novo Messias, resposta dos céus. Mas ele não veio do céu. Ele veio para cumprir uma missão das trevas, e sua chegada é o início de uma era sombria. O segundo selo é rompido, e o céu se agita como um campo de batalha prestes a explodir. Um som cortante, como aço rasgando carne, ecoa nos 4 cantos da terra. E então surge o cavalo vermelho, ardente como sangue fresco, pulsante como fúria antiga. Seu cavaleiro carrega uma espada que brilha com sede. Mas essa espada não brilha com justiça, ela brilha com destruição. Foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra, e ele aceita essa missão com prazer silencioso. As ruas antes tranquilas se tornam corredores de guerra. Amigos viram inimigos, irmãos se tornam adversários. Bandeiras são rasgadas, tratados são traídos, fronteiras são invadidas.
A guerra não vem apenas com tanques e bombas. Ela chega pelos vizinhos que se odeiam, pelas famílias divididas por ideologias. A violência se espalha como uma praga invisível. Não há mais lugar seguro. A terra sangra e grita, mas ninguém responde. O cavaleiro cavalga impassível, como se estivesse apenas cumprindo seu papel num teatro antigo de dor. O terceiro selo se rompe, e um silêncio pesado recai sobre o mundo. Dos céus, desce um cavalo negro, lento, como se cada passo marcasse o fim de uma colheita, de um prato cheio, de um lar abastecido. O cavaleiro segura uma balança, mas essa não é uma balança de justiça. É a balança da escassez, da desigualdade, do desespero. Ele não grita, não ameaça, apenas caminha, e com sua presença, os campos secam, os mercados se esvaziam, os celeiros se tornam poeira, os preços sobem como fogo em palha seca, um pedaço de pão se torna um luxo, 1 litro de leite, uma disputa. As prateleiras dos mercados são saqueadas. As mães choram ao ver os filhos implorando comida que não podem dar. Enquanto os ricos ainda bebem vinho e se banqueteiam, os pobres dividem migalhas. O mundo se curva diante do estômago vazio. A dignidade humana é vendida por um punhado de trigo. O choro da fome é diferente de qualquer outro. É um lamento que vem das entranhas, rouba a voz e consome a alma. A terra não só chora, a terra se encolhe, e o cavalo negro não para de andar. O quarto selo se rompe, e o que se revela a seguir é o mais frio dos horrores. Das profundezas espirituais, surge um cavalo pálido, quase translúcido, como a pele de alguém que já não respira. Seu cavaleiro tem um nome que todos conhecem, mas poucos ousam pronunciar: morte. E atrás dele, como sombra inseparável, vem o inferno. Eles não falam, eles não precisam. Sua presença basta para que a vida se curve, para que o sangue esfrie nas veias de quem ainda respira. A autoridade lhes é dada. 1/4 da terra agora está sob seu domínio. Não importa se é jovem ou velho, pobre ou rico, a espada, a fome, a peste e as feras os alcançam. Hospitais colapsam. O cheiro da morte se mistura ao pó das ruas. As cidades se tornam cemitérios a céu aberto. Corpos se amontoam, insepultos, esperando um enterro que não virá. E o pior de tudo, ninguém mais chora. As lágrimas se foram com os primeiros. Agora, resta apenas o silêncio. Um silêncio assombrado. A morte cavalga, e o mundo morre aos poucos com cada passo. O quinto selo se abre. E, desta vez, a visão não é da terra, mas do céu. A cena muda. O horror dá lugar à reverência. Sob o altar sagrado de Deus, repousam as almas daqueles que não negaram sua fé, mesmo diante da espada, do fogo e da prisão. Eles não estão mortos. Estão vivos, em espírito. Mas seu clamor é forte, ardente, cortante como o aço. Até quando, Senhor? Gritam eles. Até quando não julgarás os que derramaram nosso sangue? São os mártires, homens, mulheres e até crianças que morreram por não negarem o nome de Cristo. Eles não pedem vingança, eles pedem justiça, não por ódio, mas por amor à verdade. E o céu responde. Vestes brancas são dadas a cada um deles, símbolo da honra eterna. Mas também lhes é dito: esperem um pouco mais, porque ainda há outros que sofrerão como eles, outros que também não negarão o Senhor. Eles aguardam, em silêncio, mas o clamor deles continua ecoando, até que a última gota de sangue seja respondida com glória. O sexto selo é aberto, e, naquele instante, o céu deixa de ser um véu protetor e se torna o palco da maior convulsão que a criação já presenciou. Um terremoto colossal despedaça os alicerces da terra. Montanhas se rompem, ilhas desaparecem. O chão, antes firme, agora é um mar de fendas e gritos. O sol escurece de forma sobrenatural. Não é eclipse, não é poeira. É como se a própria luz tivesse sido apagada por uma mão invisível. A lua, vermelha, não de cor, mas de sangue. Uma lembrança viva do que foi derramado e do que ainda será. Estrelas caem como brasas do céu, incendiando florestas e mares. O firmamento se rasga como um pergaminho queimado pelas bordas. As leis da física se curvam diante do juízo de Deus. E o terror se torna democrático. Reis e plebeus, milionários e mendigos, generais e crianças. Todos correm, todos gritam, todos se escondem. Caiam sobre nós, montanhas. Escondam-nos da face daquele que está no trono. Mas não há refúgio. O mundo compreende, enfim, que não está vivendo uma catástrofe comum, está presenciando a ira do Cordeiro. E então, um silêncio estranho envolve a terra, como se até os ventos tivessem sido ordenados a parar. O som das árvores balançando se cala. Os oceanos, por um breve momento, repousam. É como se a própria criação prendesse o fôlego, em respeito, em obediência, em temor. 4 anjos,
posicionados nos 4 cantos do mundo, seguram os ventos, impedindo qualquer destruição de avançar por mais um segundo. E de repente, surge um outro anjo, vindo do Oriente, carregando algo que muda o rumo da história. O selo do Deus vivo. Sua voz ecoa como trovão espiritual. Não toquem na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos do nosso Deus sejam selados em suas testas. E assim começa um dos atos mais misteriosos e poderosos do céu. 144.000 homens são separados, 12.000 de cada tribo de Israel. Não são comuns, foram escolhidos, marcados, separados para uma missão divina. O selo que recebem não é visível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual, brilha com uma luz impossível de imitar. Esse selo não só os protege, ele os comissiona. Eles caminham como colunas em meio ao caos. São como tochas acesas em um mundo que mergulha em trevas. Enquanto tudo desaba, eles anunciam salvação. Enquanto a maioria amaldiçoa, eles proclamam arrependimento. Eles não pertencem a este mundo, pertencem ao Cordeiro. O 7º selo é aberto. E, diferente dos anteriores, não há explosão imediata, nem voz de comando. O que vem agora é ainda mais assustador. Silêncio. Um silêncio profundo, absoluto. Cerca de meia hora de quietude no céu. Nenhum anjo canta, nenhum trovão ruge, nenhuma harpa soa. É como se todo o universo estivesse à beira de algo grandioso, segurando o fôlego diante do próximo ato de Deus. É o silêncio que antecede o peso da justiça. Então, 7 anjos se aproximam do trono. Recebem em suas mãos 7 trombetas, cada uma carregando um julgamento mais severo que o anterior. Mas antes de soarem, um outro anjo se aproxima do altar. Em suas mãos, um incensário de ouro, cheio de brasas vivas. Lá dentro, misturado ao incenso, estão as orações dos santos. Cada clamor, cada lágrima, cada súplica esquecida pelos homens, está ali. O anjo ergue o incensário. O aroma sobe, perfuma os céus, atravessa o véu da eternidade. E então, o incensário é lançado sobre a terra. Trovões, relâmpagos e um novo terremoto irrompem. A calmaria chegou ao fim. A justiça de Deus começa a soar, não mais com palavras, mas com trombetas. A primeira toca, e fogo misturado com granizo e sangue cai sobre a terra. 1/3 do mundo verde é consumido pelas chamas. Florestas viram cinzas. Campos férteis se tornam carvão. A natureza grita, mas o homem continua em silêncio, ainda sem arrependimento. A primeira trombeta já tocou, e o verde da terra ardeu. Mas não há tempo para lamentos. O segundo anjo se levanta, e sopra a sua trombeta. E então, o mundo vê algo aterrador. Uma montanha em chamas, gigantesca, flamejante, viva, é lançada ao mar. A água, antes azul e repleta de vida, se transforma em sangue. Peixes sobem mortos à superfície. Navios viram destroços. O comércio marítimo entra em colapso. O oceano, berço da criação, se torna um campo de morte e silêncio. O terceiro anjo toca sua trombeta. Do céu, uma estrela flamejante cai como uma tocha em rotação violenta. Ela atinge os rios, as nascentes, as águas doces. Seu nome é absinto, e seu veneno amarga tudo o que toca. O que era fonte de vida agora mata lentamente. Milhares morrem sem entender, morrem de sede diante da água. Mas não qualquer sede, a sede que não se mata, a sede de quem confiou apenas na terra para sobreviver. E então vem o 4º anjo, e com sua trombeta, o céu se apaga. O sol perde 1/3 de sua luz. A lua se torna sombria. As estrelas se escondem. O dia não é mais claro. A noite não é mais escura. O tempo se torna turvo. A terra se cobre de penumbra. E o medo, que antes vivia escondido na escuridão, agora caminha à luz do dia. O mundo tenta resistir, explicar, desacreditar, mas nada pode conter o peso das trombetas. E ainda assim, o pior ainda está por vir. O céu ainda está envolto em sombras. Mas então, um novo som atravessa os ares. Não é apenas uma trombeta. É um grito de advertência vindo do alto, como de uma águia cortando os céus. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. O aviso é claro. As próximas trombetas não são apenas juízo. Elas são agonia pura. O 5º anjo se aproxima. Sopra sua trombeta. E naquele instante, uma estrela cai do céu. Mas essa estrela não é de luz. É um ser. É um anjo caído, com uma chave nas mãos. A chave do abismo. Ele a insere em uma fechadura invisível, esquecida desde os tempos mais antigos. E quando o poço se abre, uma fumaça negra e espessa sobe.
tão densa que obscurece o sol e envenena o ar. Mas o que sai de dentro dessa fumaça é ainda mais terrível: gafanhotos demoníacos, criaturas deformadas, com rostos que lembram humanos, mas com dentes como leões, ferrões como escorpiões e asas que soam como exércitos em marcha. Eles não atacam plantas, não tocam nas árvores, eles têm um alvo: os homens que não carregam o selo de Deus. Durante 5 meses, esses seres atormentam suas vítimas. Eles não matam, fazem pior: deixam vivos aqueles que desejariam morrer. A dor é insuportável, o desespero é absoluto, e a morte foge deles. Pessoas gritam, correm, se escondem, mas não há abrigo contra criaturas que habitam o espiritual. O inferno tocou a terra, e isso é apenas o primeiro ai. O mundo mal se recupera da dor causada pelos gafanhotos demoníacos, quando o som de mais uma trombeta atravessa o silêncio sufocante. É o 6º anjo, e seu toque traz consigo um terror que estava preso, mas não esquecido. Uma voz se levanta do altar de Deus, diante do trono. É firme, clara, irrefutável. Solta os 4 anjos que estão acorrentados junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos não são mensageiros de paz, são espíritos aprisionados desde os primórdios, preparados exatamente para essa hora, esse dia, esse mês, esse ano. Eles não vêm sozinhos. Acompanhando-os, surge um exército indescritível. 200 milhões de cavaleiros. O mundo tenta entender, mas não há satélite que capture, não há radar que antecipe. O que se aproxima é um exército sobrenatural, coberto de armaduras flamejantes, com cabeças de leão, bocas que lançam fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, 1/3 da humanidade é exterminado. Os gritos tomam o planeta, a Terra se torna um túmulo coletivo. E mesmo assim, mesmo com o juízo queimando as cidades e a morte atravessando continentes, os homens não se arrependem. Eles continuam a adorar ídolos, continuam a praticar feitiçarias, imoralidades, assassinatos e roubos. O coração humano, mesmo diante do abismo, permanece endurecido. É o 2º ai, mas o 3º ainda está por vir. E então, o 7º anjo ergue sua trombeta. Mas ao contrário dos sons anteriores, que anunciaram pragas, dores e destruição, este toque soa diferente. É forte, firme, triunfante. E imediatamente, o céu inteiro explode em júbilo. Vozes numerosas, como um coral eterno, entoam em uníssono. O reino do mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É o anúncio que os céus esperavam desde a queda do homem, o momento em que o domínio de Deus é oficialmente reivindicado diante de toda a criação. Os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus se levantam, lançam suas coroas ao chão de cristal, prostram-se, e declaram: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. Mas esse reinado vem acompanhado de justiça, pois junto com a glória, chega a hora do julgamento. O tempo dos mortos chegou, os justos serão recompensados, os profetas, os santos, os que temeram o nome do Senhor, grandes e pequenos, receberão a honra que o mundo lhes negou, e os que destruíram a terra, finalmente, serão destruídos. O templo de Deus no céu se abre, e lá, à vista de todos, aparece a Arca da Aliança, símbolo da fidelidade imutável do Criador. Relâmpagos cortam o firmamento, trovões rugem como leões, um terremoto sacode o que ainda está de pé, e uma chuva de granizo cai do céu, como se a própria criação respondesse ao toque final. Mas mesmo agora, mesmo com a proclamação do reino eterno de Cristo, as trevas não se rendem, o mal se agita, uma última guerra se aproxima, e a terra se prepara para o confronto final. Em meio à escuridão crescente, uma luz ainda brilha. Mesmo após trombetas, pragas e juízos, a misericórdia de Deus continua estendida, como uma mão firme que se recusa a abandonar o filho rebelde, como um pai que, mesmo diante da dor, continua chamando. E nesse instante, uma voz se ergue. Não é uma voz humana, é a voz que rompe cadeias, que acalma tempestades, que ressuscita mortos. Uma voz que chama o homem pela última vez. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Há uma oportunidade, ainda há tempo para quem quiser voltar. O céu se abre por um instante. E aquele que reina, Jesus, o Cordeiro e Leão, estende as mãos marcadas pelos cravos, não com condenação, mas com compaixão, não para acusar, mas para acolher. E é nesse momento que a decisão eterna bate à porta do coração humano. Você vai ignorar? Vai esperar mais um pouco? Ou vai se render agora? Não se trata apenas de religião. Não é um ritual.
É vida. É alma. É a eternidade. Então, se você sente esse chamado pulsar dentro do peito, se algo em você ainda clama por sentido, por redenção, por paz verdadeira, repita essa oração em voz alta, com todo o seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu renuncio aos meus pecados. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Perdoa-me. Restaura-me. Lava-me com teu sangue. Enche-me com teu Espírito Santo. E escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou teu. Para sempre. Se você orou, saiba, o céu se moveu por você agora. Anjos celebram. O próprio Deus se inclina para te acolher. Mas não pare por aqui. Busque. Aprenda. Permaneça. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. A porta está aberta. Mas ela não permanecerá assim para sempre. Tudo está escrito. Nada do que foi revelado é um acaso. As dores, os selos, as trombetas, os clamores, tudo aponta para um fim. Mas não um fim de destruição, um fim que abre caminho para a glória. Jesus não voltará como o cordeiro sofredor. Ele virá como o leão da tribo de Judá, montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e uma espada afiada saindo de sua boca. Ele virá com justiça. Ele virá com poder. Ele virá para buscar os seus, e para julgar os que o rejeitaram. E quando ele vier, não haverá mais tempo para decidir. Não haverá mais espaço para dúvidas, desculpas ou arrependimentos tardios. O céu se rasgará como uma cortina antiga. E todo o olho o verá. Os que o amam se levantarão com os braços erguidos. Os que o negaram cairão de joelhos em terror. Mas para os que perseverarem, para os que não se dobraram ao sistema, para os que guardaram a fé, haverá recompensa eterna. Um novo céu. Uma nova terra. Sem lágrimas. Sem morte. Sem medo. Onde o próprio Deus habitará com os homens. E naquele dia, cada dor fará sentido, cada lágrima terá valor, cada renúncia será celebrada. Por isso, viva como quem espera, ore como quem crê, lute como quem já conhece o final da história, porque o rei está voltando. E se você estiver pronto, nos encontraremos no céu. Após todo o juízo, após a fúria dos selos e o estrondo das trombetas, o céu não permanece fechado, porque o coração de Deus nunca se fecha para os que o buscam com verdade. E então, em meio às cinzas da dor e ao silêncio deixado pelos clamores, uma nova luz começa a brilhar. Ela não vem do sol, não vem da lua, ela vem do próprio trono de Deus. Porque na Nova Jerusalém, o Senhor será a própria luz. As portas estarão sempre abertas. As ruas serão de ouro puro, como vidro transparente. E no meio da cidade, corre um rio, límpido, restaurador, que sai do trono e nutre a árvore da vida, cujas folhas curam as nações. Não haverá mais fome, não haverá sede, não haverá lembrança de dor. A antiga ordem terá passado, tudo terá sido feito novo. Os que foram perseguidos, esquecidos, zombados por causa da fé, estarão de pé diante do trono, com vestes brancas, com corações redimidos, com os nomes escritos no livro da vida. Ali, não haverá relógios, porque o tempo, finalmente, terá se rendido à eternidade. Você não será um número, você não será uma estatística, você será um filho, um herdeiro, um amado do rei. A eternidade não é uma ideia abstrata. Ela é real. Ela está reservada. Ela foi conquistada com sangue. E hoje, agora, enquanto você lê ou escuta essas palavras, o convite continua aberto. Volte, creia, espere e prepare-se. Porque o mesmo Jesus que subiu aos céus, voltará. E quando ele vier, que ele te encontre pronto. Porque naquele momento, quando os olhos dele se cruzarem com os teus, tudo dentro de você saberá: valeu a pena. Talvez, até aqui, você tenha sentido um peso no peito. Talvez tenha se lembrado de momentos, escolhas, silêncios. Talvez uma parte sua ainda lute contra esse chamado, como quem segura a porta enquanto o próprio Deus a empurra com amor. Mas a verdade é simples e inegociável. Ninguém fica neutro diante do Cordeiro. Ou você se rende, ou você se esconde. Mas esconder-se nunca funcionou com Deus. Desde o Éden, ele pergunta: onde estás? E essa pergunta ainda ecoa hoje, atravessando o tempo, cortando distrações, varrendo justificativas. Onde você está? Para onde está indo?
No que tem acreditado? O que tem amado mais do que a verdade? O mundo tenta anestesiar seu coração com promessas de prazer, status, conforto, distração. Mas nenhuma dessas coisas o salvará no dia em que o céu se abrir. Nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhum orgulho humano poderá sustentar a alma diante da face do justo juiz. Por isso, não endureça o seu coração. Você foi chamado para mais. Você foi criado para a eternidade. Você não nasceu para o medo, mas para a redenção. E mesmo que seus pecados sejam muitos, mesmo que sua história esteja marcada por quedas, vícios, traições, omissões, o sangue dele é mais forte que sua vergonha, mais forte que sua culpa, mais forte que o inferno. Não importa onde você esteja agora, no fundo do poço, na beira do abismo, ou em meio à indiferença, a mão dele ainda está estendida. Basta um passo, basta um sim, basta uma oração sincera, e o céu se move, os anjos celebram, a eternidade muda, porque para Deus, um coração quebrantado vale mais do que 1000 templos construídos sobre orgulho. E se você ouviu tudo isso até aqui, não foi à toa, foi amor. Feche os olhos por um instante. Não porque é um ritual, mas porque o mundo lá fora já fez barulho demais. Agora é hora de ouvir o que ecoa aqui dentro. Se sua alma está inquieta, se o peito pesa, se lágrimas tentam escapar sem explicação, entenda, não é apenas emoção, é o Espírito de Deus tocando o que ninguém mais vê. É o próprio Criador batendo a porta do seu coração. Não com violência, mas com insistência amorosa. Ele não exige perfeição. Ele não espera que você entenda tudo. Ele só quer o seu sim. E quando ele entra, ele transforma. Por isso, diga. Mesmo que a voz fale. Mesmo que não saiba por onde começar. Diga com verdade. Diga com coragem. Ore assim, agora. Senhor Jesus, eu ouvi. E algo em mim entendeu. Eu não quero mais fugir. Nem me esconder. Nem fingir que não preciso de ti. Perdoa-me. Lava minha alma. Apaga minhas culpas. Renova meu espírito. Toma minha vida nas tuas mãos. Eu não sou nada sem ti. Mas com o teu amor, eu posso recomeçar. Escreve meu nome no livro da vida. E guia meus passos daqui em diante. Porque eu sei, tu és real. E eu te escolho. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, não há mais condenação sobre você. Você foi abraçado. Aceito. Perdoado. Redimido. Mas lembre-se, a caminhada começa agora. Busque uma igreja que pregue a verdade e a santidade. Mergulhe na palavra. Alimente sua fé. Afaste-se do que te afasta de Deus. E nunca mais olhe para trás. Porque o que está por vir é maior do que você pode imaginar. Porque o que te espera é o próprio Deus. E naquele dia, quando os céus se abrirem como um véu rasgado, quando os exércitos celestiais marcharem sobre as nuvens, quando o Cordeiro retornar como rei, você vai estar pronto. E ele olhará nos seus olhos, e dirá, com voz que cura tudo que um dia te feriu: vem, filho. Vem, filha. Entre no descanso eterno do Pai. E então, enfim, você estará em casa.